ainda enfatizando o que vem sendo aqui conversado com o Dr. Marlon, interessante e também um alerta, interessante pesquisa e um alerta foi divulgado essa semana a partir de uma pesquisa da antropóloga da Unicamp, Adriana Dias, e que demonstra que no Brasil nós temos em torno de 338 células neonazistas hoje atuando, especialmente no Sul e Sudeste, e que em torno de são 187 grupos hitleristas, mais alguns supremacistas, etc. Daí a importância da temática aqui debatida hoje. Mas dando uma sequência, Marlon, você ia comentar da quinta via da justiça de transição. Vamos dizer assim, que é curioso, que é o eixo talvez mais importante para a não recorrência e o mais difícil de ser implementado na experiência internacional, né? Que é o eixo das reformas institucionais. É preciso que o Estado analise, né, que a sociedade junto, quais entidades do Estado se envolveram mais efetivamente ou foram cúmplices com práticas de grave violação de direitos humanos e de rompimento do Estado constitucional, né, da democracia, para que promova as reformas institucionais necessárias para adaptá-las à pauta democrática. Né? Então, isso é um elemento essencial dentro vamos chamar assim, desse pacote de providências, que seria, então, olhar o Ministério Público, Poder Judiciário, Forças Armadas, polícias, né? Aonde que elas têm, tanto do ponto de vista de regras, de normas que cunham um perfil autoritário, né? e uma, vamos dizer assim, uma resistência à democracia, né? E também quais são as suas práticas culturais que levam a isso, porque não é só o marco normativo que importa também a sua prática e a sua história, a sua cultura, por que elas são cúmplices disso. Então, a pergunta que eu sempre faço, né? Nossa, o Ministério Público, em 1964, foi cúmplice do golpe, né, de Estado. Perfeito. Hoje, teria condições de resistir? O Supremo Tribunal Federal foi cúmplice do golpe de Estado de 64. Aceitou, como se fosse o poder constituinte revolucionário. N decisões nesse sentido. Ministros foram cassados, né, aposentados compulsoriamente, e a vida seguiu. Se fosse hoje, o Supremo Tribunal Federal iria resistir? Fez as reformas, a reflexão necessária para resistir? Perfeito. Aliás, lembrando que também durante o Estado Novo, o voto do Supremo, por decisão do Supremo, Olga Benário é entregue à Alemanha nazista grávida de uma criança brasileira. Não, é uma história, né, de recorrente. Exato. Que nunca se fez, né, a devida análise, a devida crítica, né, e aí os processos, primeiro revelar a verdade, aí as coisas se combinam, né, Flávio? Ou seja, você tem que produzir a verdade, produzir a informação, ter memória disso, promover as reformas, porque é isso que vai garantir a perenidade, a resiliência da sociedade brasileira. Então, é assustador que no Brasil de 2019 possa ter alguém defendendo o AI-5, por exemplo. Isso é assustador do ponto de vista e de que isso não seja um motivo para que a sociedade diga não aceitamos, porque é nunca mais. Né? Você admitir que uma política de Estado possa ser adotada para prender ilegalmente dezenas de milhares de pessoas, torturá-las, todas ou quase todas, né? Eliminar sumariamente aqueles que são inimigos identificados, desaparecer com essas pessoas. Né? A simples cogitação dessa possibilidade é de uma gravidade absurda, né? Que deveria disparar todos os sinais de atenção de que, olha, nós estamos dando passos, nós estamos numa escalada que pode levar novamente a prática de crimes contra a humanidade no Brasil. Porque acho que é importante todo mundo saber disso. O Brasil já foi condenado por ter praticado crimes contra a humanidade. Né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos analisou a ditadura brasileira, analisou os crimes praticados pela ditadura brasileira no contexto da guerrilha do Araguaia e também da repressão urbana. Né? E no caso Herzog, decidiu
entendeu que o Brasil praticou crimes contra a humanidade. Isso é da mais alta severidade. E os crimes contra a humanidade estão diretamente vinculados ao AI-5. Então, que isso possa ser defendido, né, inclusive sob o manto, suposto manto de uma imunidade parlamentar, é muito, muito, muito sério. E lembrando que esta questão da reformulação das instituições do Estado, se bem realizadas, evitariam, por exemplo, a permanência de técnicas desenvolvidas durante a ditadura, como a tortura. Sem dúvida. Só para dar um exemplo bem pontual para o telespectador, o que significa isto, né? E também recordando que, do ponto de vista simbólico, o Tribunal Russell, que foi criado por intelectuais pensadores na Europa, à época da ditadura, também condenaram o Brasil, já à época, pela prática reconhecida de torturas, né? Então, este ponto, ele volta agora, e me parece de uma forma muito preocupante, até porque, recentemente, um parlamentar desejou homenagear o ditador chileno, Augusto Pinochet, no dia 10 de dezembro, né? Que foi o dia em que Pinochet morre também, coincidentemente, mas é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Parece até a própria morte dele é quase uma provocação, né? Exatamente. Porque é no mesmo dia. Mas isso a gente já não pode, ninguém tem controle. Não, é inaceitável também de que se possa pensar que algum parlamentar ou o parlamento estadual ou federal ou municipal possam celebrar um genocida, possam celebrar uma pessoa que foi reconhecida internacionalmente e também pela justiça chilena como sendo perpetrador de crimes contra a humanidade. Então, é a absoluta falta, é aquela escalada, e isso é uma coisa interessante porque a literatura também aponta, e acho que é importante a gente continuar a apreciar as pessoas que estudam, né? Porque às vezes há também essa figura do anti-intelectualismo, né? Exato. Ou seja, eu sou ignorante e eu defendo que eu tenho o mesmo direito de falar qualquer besteira. Você tem o direito de falar qualquer besteira do que uma pessoa que estuda, mas não pense que você está falando a verdade e nem desqualifique aquele que, como por exemplo o Flávio, tem um doutorado, né, no tema de genocídios, né? Então, vamos ouvir quem estudou e né, Flávio, acho que é importante até você sempre lembrar disso, que existem marcas que vão mostrando um processo que conduz à prática genocida ou que conduz à prática de crimes contra a humanidade. Perfeito. Nós temos alguns modelos na literatura e as próprias Nações Unidas tem um quadro normativo, tem o seu esquema que mostra e não nos iludamos. O Brasil não fez um processo de transicional em relação à ditadura de 64 e está repetindo esse processo. Eu sou bastante rígido nesse sentido de avisar. Nós estamos vivendo um processo que pode conduzir a um estado de graves violações dos direitos humanos de modo sistemático e generalizado. Ainda que formalmente uma democracia. Cada vez menos. Um Estado que vinha num processo lento de construção de um modelo democrático, demasiadamente lento, em parte porque não fez um processo de justiça transicional. A gente precisa dizer que, apesar de esforços, e aí eu me orgulho muito da minha instituição, o Ministério Público Federal fez enormes esforços para que um processo de transicional fosse adotado de modo amplo. Nós trabalhamos nos 5 eixos, né? O Ministério Público impulsionou a justiça criminal, impulsionou a responsabilização dos perpetradores civil e criminalmente, produção da verdade, fomos um dos impulsionadores da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais, né? Trabalhamos com a questão da reparação das vítimas, produção de memória, temos iniciativas de tentar ampliar a preservação e revelação e divulgação da memória e reformas institucionais. E, Barlon, aqui só para lembrar, porque também é pouco comentado, há diversas ações do Ministério Público Federal em relação à reparação simbólica dos povos indígenas violados durante a ditadura. O do povo Krenak, por exemplo, só para citar um exemplo, não é? Que não pode ser esquecido também. Nós no MPF nós desenvolvemos 3 frentes de atuação. Na verdade, 4 frentes de atuação. As 3 principais são uma no espaço civil, da Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, que trabalha com os temas de natureza civil. Nós temos uma na esfera criminal, então na nossa Câmara de Coordenação de Tema Criminal existe um GT também, Justiça e Transição.
E na Câmara de Coordenação dos Temas Indígenas e de Minorias, né, existe também um grupo de trabalho que se dedicou sobre a questão da ditadura e dos povos indígenas, que é muito interessante, porque os povos indígenas são vítimas de violação por toda a história, né? Desde que o colonizador chegou por aqui, Perfeito. que há essa violação dos direitos dos povos indígenas. Então, quais são as peculiaridades que a ditadura trouxe para esse processo histórico de violação? Perfeito. E algumas ações muito interessantes foram propostas, já são algumas ações propostas, como o caso Aimiri Atruari lá no norte, Perfeito. o caso Krenak, tem uma investigação no Paraná, tem uma ação proposta também em Goiás, tem uma outra ação proposta no Maranhão, todas trabalhando esse tema e pensando em formas específicas de reparação dos direitos dos povos indígenas atingidos pela repressão durante a ditadura militar, né? Acho que é preciso lembrar, Flávio, que enquanto nós temos aqui um número de em torno de 450 mortos desaparecidos no meio urbano, né, nós tivemos, estima-se, que mais de 8.000 indígenas que foram mortos pela ditadura militar. E esse número normalmente não é falado porque é um número mais difícil de se apurar, de criar uma lista. Perfeito. Então é muito interessante, porque nós nos habituamos a dizer, não, a ditadura do Brasil matou pouco, né? Tem até gente que diz isso do mais alto escalão do poder brasileiro, que diz, não, a ditadura brasileira matou pouco, deveria ter matado mais, deveria ter matado 30.000 pessoas, né? Matou muito. No campo e nos povos indígenas, matou muito, torturou dezenas de milhares, esses números não foram totalmente apurados, mas eles são evidentes. Então, e isso tem consequências em toda a estrutura do Estado brasileiro e no modo que a sociedade brasileira vive. Eu acho que isso é importante, Flávio, a gente saber que tudo tem causa e tem consequência. Então, por que o Brasil tem tanto autoritarismo? Porque a sua história é uma história de autoritarismo, né? Desde que o colonizador chegou aqui até hoje, se a gente for pegar aqui e pensar em 500 anos de história, menos de 10% dessa história, menos de 50 anos, são de tentativas de instituir um Estado democrático. Porque nós tivemos o Brasil colônia, tivemos depois o Império, uma monarquia, né? Depois tivemos a República Velha, que era uma democracia de fachada, não era exatamente um Estado autoritário, absolutamente autoritário, intervenções militares permanentes, né? Tentamos, há um arremedo, né, com a Revolução de 30, de se tentar, mas não dura 4 anos, o sonho de se construir um processo democrático. E depois de 45, fim da Segunda Guerra Mundial, queda, né, do Estado Novo, da ditadura Vargas, até 64. E o período mais longo de democracia que se tenta construir é de 85 para cá. E isso somado não dá 10% da nossa história, não dá 50 anos. Então a gente percebe que todas as estruturas do Estado, das entidades privadas, as associações de classe são autoritárias, né? As famílias são autoritárias. O pensamento brasileiro é um pensamento autoritário. E não é porque somos bons ou somos maus, ou porque são pessoas de bem ou pessoas de mal, eu odeio qualquer tipo de rótulo nesse sentido, né? Mas é porque esse é o caldo cultural que esse país se desenvolveu. Então, quando você tenta começar a romper isso, tem uma pressão enorme daqueles que sempre foram privilegiados pelo modelo autoritário de continuar o modelo autoritário. Os nossos empresários são autoritários, né? Aliás, esse é um capítulo a ser estudado também, que alguns pesquisadores já se debruçam sobre ele, o papel das empresas, né, durante a ditadura. O famoso caso do empresário Boylessen, né, só para citarmos aqui. Nós temos investigações também sobre a responsabilidade de empresas e empresários por violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Esse é um tema ainda difícil, um tema ainda tabu, num país que não consegue punir nem os mais graves perpetradores, que são aqueles que praticaram crimes diretamente, né? Onde tem um partido novo aí que se lança idealizando o torturador como símbolo. Então, a gente vê que isso está realmente de cabeça para baixo, né, em termos de valores democráticos, em valores minimamente aceitáveis. Perfeito. Então, você tem essa situação de que se aceita, se naturaliza o autoritarismo. Perfeito. E isso é muito grave, porque é um câncer permanentemente corroendo. Então, todo o esforço, e aí é por isso que não adianta fazer uma iniciativa desconectada da outra, a gente tem que pensar uma estratégia holística, abrangente, para que se possa enfrentar essas raízes, porque tem raízes muito profundas
na estrutura social brasileira, na estrutura política e na estrutura econômica brasileira. Nós somos uma sociedade autoritária, política, econômica e socialmente autoritária. E é isso que a gente tem que lutar, né, se a gente quer realmente fazer aqui uma democracia que a gente possa se orgulhar, né? Claro, a gente vinha num processo de construção desde 85, com altos e baixos, como nenhum processo é linear, mas a gente vinha num processo crescente. Perfeito. Né? Todo mundo botando seu tijolinho ali. E agora a gente está realmente na beira de um abismo, de um rompimento grave. Né? Eu acho que a gente precisa ter, todos nós, cada um de nós, na sua menor atividade, nós somos responsáveis pela construção de um Estado democrático e que tenha a proteção e a promoção dos direitos humanos como seu valor essencial, que é o valor que está na Constituição. A nossa Constituição é linda, é maravilhosa, Perfeito. Especialmente se a gente pega ali o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, não vou nem chegar no artigo 5º, mas já os 4 primeiros artigos, é uma Constituição comprometida, é uma Constituição maravilhosa nesse sentido. O artigo 3º, com os nossos objetivos, né? Ele é talvez um dos mais significativos também. Exato, né? Como você citou. Quando fala dos objetivos da República Brasileira, do Estado Democrático Brasileiro, né, de redução, né, não fala em abolir, né, é tipicamente uma Constituição capitalista, inclusive. Perfeito. Né? Então, mas é reduzir as desigualdades, reduzir as diferenças, é aproveitar, e é isso, Flávio, que me incomoda muito. Uhum. Qual é talvez uma das maiores riquezas do Brasil, na minha opinião? É a sua pluralidade. A sua pluralidade racial, a sua pluralidade cultural. Afinal, somos frutos, né, da cultura indígena, da cultura do colonizador português. Nós somos frutos da cultura do africano, que foi trazido à força para cá, dos imigrantes. Né? Tanto que é difícil até, do ponto de vista do fenótipo, identificar o brasileiro, né? Porque nós somos essa riqueza. A nossa grande riqueza é a pluralidade, é a diferença e a mistura das diferenças. Como é que se pode ter uma proposta, né, de um governo, ou de um Estado, ou de um partido que aposta justamente no vetor contrário, que é defender a minoria, defender a supremacia, né, defender a estigmatização do outro. Uma eugenia social, né? É o contrário da nossa história. É isso. Né? Porque o que faz o Brasil admirado no mundo, o que faz o brasileiro ser admirado, é essa mistura. Né? E isso que eu não sei de onde que se tirou, que tem que se destruir, né, no Brasil, que tem a sua maior riqueza. Ou seja, estamos acabando com todas as nossas riquezas, inclusive a nossa própria identidade. Perfeito. Porque isso é investir contra a identidade do povo brasileiro, que eu acho que é o nosso grande patrimônio, a nossa grande riqueza. Puxa, muito bom, Marlon. Eu quero agradecer essa aula que você deu aqui pra gente. Eu espero tê-lo novamente aqui conosco no futuro, não é? E eu quero lembrar, não é, para o nosso telespectador uma citação da pensadora Hannah Arendt, né, que estabeleceu numa das suas obras mais importantes sobre o Estado e o totalitarismo, né, que o poder é de fato a essência de todo governo, mas não a violência. Com esse pensamento eu encerro mais esse Falando em Liberdade. Mais uma vez reitero os nossos agradecimentos ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao professor Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo, e ao professor Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo. E um especial agradecimento ao Marlon, uma referência para todos no estudo da justiça de transição e do direito penal internacional no Brasil e na América do Sul, certamente. Eu que agradeço, Flávio. Foi um prazer enorme ter essa conversa com você e contem conosco sempre que Muito obrigado. Oportuno. Muito obrigado. Não esqueça de acessar o canal da Escola Superior da Advocacia no YouTube. Também temos lá o canal no Instagram. E aí aguardamos a sua participação nos debates com especialistas tão renomados e de peso no mundo jurídico, na cultura, na sociologia, dentre outros. Muito obrigado